Aumenta o número de vítimas mortais de sismo em Marrocos. Há mais de 60 anos que o país não sofria terremoto tão destrutivo. Polémica na ajuda internacional a Marrocos. Rabat aceita apoio de apenas 4 países à catástrofe gerada pelo sismo. Encontro entre Kim Jong-un e Vladimir Putin confirmado. Seul afirma que o líder norte-coreano já está a caminho da Rússia. A economia na União Europeia continua a crescer, mas de forma mais lenta do que o previsto na primavera. Mais de 2.600 pessoas perderam a vida no recente terremoto em Marrocos. O número tem vindo a aumentar e as autoridades temem que continue a subir. O mais recente balanço dá conta de cerca de 2.500 feridos e um número incerto de desaparecidos. A busca por sobreviventes é uma prioridade que conta já com o apoio de alguns peritos estrangeiros. Centenas de milhares de pessoas foram afetadas pelo sismo de magnitude de 6,8 registado na madrugada de sexta para sábado no centro-oeste do país. Os abalos fizeram-se sentir em várias cidades, deitando por terra aldeias inteiras nas regiões montanhosas do Atlas. Marrakech, classificada como Património Mundial da Unesco, está entre as cidades mais atingidas, com danos ainda por apurar. O sismo é já considerado o pior no país desde 1960, ano em que um terremoto de menor intensidade, perto de Agadir, matou cerca de 12 mil pessoas. Primeiro foi a demora, depois as restrições. Marrocos aceita ajuda internacional para encontrar sobreviventes ao sismo, mas na lista dos contemplados cabem menos de uma mão cheia de amigos. Espanha, Catar, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos são os únicos a poder enviar apoio para as áreas afetadas. Com as equipas de resgate em contrarrelógio entre os escombros, a decisão de Rabat é particularmente controversa em França, país onde vivem cerca de 1,5 milhão de cidadãos marroquinos ou de origem marroquina e que se encontra excluído da lista de ajuda internacional à catástrofe. Oficialmente, o governo de Mohamed VI justifica a decisão com a falta de necessidade de mais peritos no terreno. Nos jornais, a exclusão de França é explicada pelas alianças com a Argélia e a relutância de Paris em reconhecer o Saara Ocidental como território marroquino. 3 dias após o terremoto, há zonas montanhosas de difícil acesso às quais as operações de ajuda humanitária e de resgate ainda estão por chegar. Apesar da polémica, esta segunda-feira o governo francês disponibilizou 5 milhões de euros para organizações não governamentais a operar em Marrocos. Kim Jong-un vai encontrar-se com Vladimir Putin nos próximos dias. A informação já foi confirmada pelo Kremlin e pela Agência Estatal da Coreia do Norte. Esta segunda-feira, fontes governamentais sul-coreanas afirmaram que o comboio do líder norte-coreano partiu de Pyongyang, alegadamente com destino à Rússia. Entretanto, Putin viajou para Vladivostok, cidade portuária onde se espera que o encontro aconteça e que recebe por estes dias a edição do Fórum Económico Oriental. Será o primeiro encontro entre os líderes da Rússia e da Coreia do Norte desde 2019. Reunido na Arábia Saudita, o Comitê do Património Mundial da Unesco analisa mais de 50 propostas de sítios culturais e naturais a preservar. No encontro de 2 semanas, vão ser votadas as propostas de novas classificações, incluindo o alargamento da zona classificada de Guimarães, em Portugal. Sincere condolences to the Moroccan people. 6 sítios poderão ser declarados em perigo, incluindo várias cidades da Ucrânia ameaçadas pela guerra. Le comité avait déjà inscrit Odessa sur la liste du patrimoine mondial en péril en janvier de cette année. Et la raison pour laquelle maintenant il va continuer à examiner dans le cadre de cette réunion la situation de ces 2 sites que sont Kiev et Lviv.
A histórica cidade ucraniana de Lviv tenta proteger os tesouros culturais contra possíveis bombardeamentos russos. 55 sítios estão na lista de observação. Veneza está em perigo por causa da subida do nível das águas, atribuída às alterações climáticas e ao número excessivo de turistas. O encontro na Arábia Saudita fica também marcado pela presença de uma delegação israelita, o que mostra uma aproximação entre os dois países. A economia da União Europeia continua a crescer, mas com uma fraca dinâmica. Nas suas previsões intercalares de verão apresentadas segunda-feira, a Comissão Europeia disse esperar que o crescimento seja de 0,8% este ano, tanto para o conjunto da União como para os países que usam o euro. Trata-se de uma redução de 0,3 pontos percentuais em relação às previsões da primavera. Para 2024, a Comissão Europeia espera um crescimento de 1,4% na União Europeia. The weaker growth momentum is set to expand to 24. However, a mild rebound in growth is still expected as inflation continues easing and the labour market remains robust. A fraca procura interna deve-se em parte à alta inflação na maioria dos bens e serviços, que está a ter um impacto maior do que era esperado na previsão da primavera. Isto apesar da descida dos preços da energia e de um mercado de trabalho excepcionalmente forte. Na zona euro, a inflação anual atingiu 5,3% em julho e agosto, exatamente metade do nível máximo de 10,6% registado no outono passado. A tendência deve manter-se, mas a um ritmo lento. I think when we all go to the supermarket, we actually see prices that are very, very high. And therefore we conclude, instinctively almost, that inflation is very high. But actually, if you look at the numbers, inflation is coming down very fast. And that is because energy prices have come down from where they were last year. And then we also see that food prices are coming down, but they're coming down very, very slowly. Os impactos da guerra na Ucrânia, as tensões geopolíticas, a menor procura externa que levou à forte quebra nas exportações ajudam a explicar a conjuntura. Alguns economistas admitem que o Banco Central Europeu não volta a aumentar as taxas de juros na quinta-feira após 9 subidas consecutivas, para incutir mais otimismo nas empresas e consumidores. A 9 meses de terminar o mandato, a Presidente da Comissão Europeia fará o último discurso sobre o Estado da União Europeia quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Espera-se um balanço dos sucessos recentes e promessas para o curto prazo, realça o correspondente da Euronews. Ursula von der Leyen prepares her to-do list for the final year of the mandate of this European Commission, probably packed with policy proposals and geopolitical statements. Euronews correspondents went on the streets of different EU capitals to see how people feel about the European project, because at the end this is all about citizens. A Euronews questionou os transeuntes em Dublin, Roma, Budapeste, Madrid, Berlim e Viena sobre o que acham que a União Europeia deve fazer nos próximos meses. I think are very important and European Union should focus on. It would be definitely climate change and disinformation or combating the disinformation. Creo que lo más importante es atender a lo que estamos haciendo mal en el Mediterráneo, lo que estamos dejando morir, que algún día cuando pase el tiempo la historia nos avergonzará. I would like to see also that the EU maybe work on mobility programs for seniors, to bring seniors in contact across the EU maybe, for like with a cheap train or flight tickets. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η οικονομία. Εμείς γιατί να είμαστε μια πτωχευμένη οικονομία, τι φταίει αν πάρουμε την Ελλάδα, αλλά βλέπω ότι όλη η Ευρώπη περνάει από τις ίδιες καλένδες. Auf den Menschen, so wie sie alles nächstes Jahr und sofort auf irgendwas konzentrieren sollte. Ich meine, der Mensch hat überhaupt keine Bedeutung mehr. Miért nem lehet békét kötni, ahogy a Ferenc pápa meg az Orbán Viktor szeretné? I think the European Commission needs to be very proactive on both fronts. I mean, the inflation level is at crisis point, as we both know, and the migration is at even more than crisis point. Promover cualquier medida que propicie la paz. Kötelességét kéne teljesítse, hogyha adja, ami jár. Ő nem ad, ő csak vesz. Most is követel, hogy mit tud még 100 millióval vagy mennyivel járuljunk hozzá az Ukrajna támogatásához. Getting new people to work in Europe, keeping Europe attractive.
Prinzipiell bin ich immer für die Förderung der Forschung, der Bildung, auch Ausbau der öffentlichen Infrastruktur. Ja. Vorrei un'Europa più indipendente, politicamente più indipendente, più pacifista, d'avanguardia dal punto di vista culturale come lo è sempre stata nella nostra storia. Continuam a registrar-se confrontos entre fações rivais no maior campo de refugiados palestinianos do Líbano, em Ain el-Helou, apesar de um cessar-fogo acordado este domingo. Desde quinta-feira multiplicam-se combates entre membros da Fatah e elementos de grupos islamitas que recusam entregar os supostos responsáveis pelo assassinato de um alto responsável da principal fação palestiniana. Os confrontos no campo de refugiados, com 55 mil residentes, já fizeram pelo menos 4 mortos e dezenas de feridos. As equipas de socorro que tentam resgatar um investigador norte-americano de uma gruta na Turquia esperam conseguir trazê-lo até à superfície em breve. Mark Dickey adoeceu subitamente, sofreu uma hemorragia no estômago durante uma expedição à caverna Morca, nas montanhas de Taurus, no sul da Turquia. Os socorristas conseguiram estabilizar o investigador a 700 metros da entrada da gruta, que é demasiado estreita, impedindo a passagem de uma maca. Aproximadamente 200 especialistas em cavernas de toda a Europa deslocaram-se ao local para participar na desafiante operação de resgate. Hologramas em 3 dimensões para trazer de novo animais para o palco. É esta a receita de sucesso do mais recente espetáculo do Círculo Roncalli, na Alemanha. O circo em questão foi o primeiro a deixar de trabalhar com animais selvagens no país em 1991 e em 2018 tinha eliminado todos os animais vivos das suas exibições. A tecnologia e algum engenho permitiu agora ao Circo Roncalli voltar a integrar elefantes, cavalos, papagaios e outros exemplares do mundo animal, gerados por computador.